Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos ver alguns exemplos de como calcular o zero da função linear. Estão preparados? Venham comigo! Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós estaremos falando na nossa terceira aula, num total de 14 aulas, vamos continuar falando sobre função linear, tá bom? Então vamos aqui à nossa abertura, tá? Como vocês todos já sabem, o nosso canal, o canal de Matemática Sem Fronteiras, e aqui nós temos aulas de Física, Matemática e Inglês em duas versões. Uma versão em português e a outra versão em inglês. Visite nossas aulas em inglês, elas estão assim bem legais, tá bom? Gente, conforme eu já disse para vocês, o nosso assunto hoje, função linear, continuaremos falando sobre função linear, mas hoje nós vamos falar sobre o zero ou raiz de uma função linear, tá bom? Vamos ver a definição e falar sobre 3 exemplos. Vamos resolver 3 exemplos calculando o zero da função linear para você entender como é feito esse cálculo, tá bom? Gente, o que é o zero ou raiz de uma função linear? Diz assim, chama-se zero ou raiz da função linear o valor de x para o qual y é igual a zero, ou seja, é o valor de x que zera a função, que anula a função. Assim, para calcular o zero da função, basta resolver uma equação do primeiro grau. Então, veja bem, se eu tenho aqui, ó, ax mais b igual a zero, lembrando que o a da minha função tem que ser diferente de zero, não pode esquecer isso aí é importantíssimo, tá bom? Então, na verdade, quando eu vou calcular o zero ou a raiz de uma função linear, eu pego a função, igualo ela a zero, tá bom? E resolvo a equação que foi formada, tudo bem? Então, preste atenção aqui. Eu vou citar alguns exemplos, na verdade, 3 exemplos, e aí a gente vai resolver e você vai entender bem legal como é que se resolve o zero, como é que se calcula o zero de uma função linear, tá bom? Então, eu já tenho aqui, olha, aqui, y é igual, deixa eu aproveitar e pegar aqui um laser para gente, para eu ir apontando para ficar bem legal, tá bom? Então, aqui eu tenho uma função, olha, y é igual a 2x menos 4, tá bom? Aonde esse y aqui, ele tem que valer zero. Então, já vou impor essa condição, olha. Eu já prestei atenção aqui e vi que o a é igual a 2, então o a é maior do que zero, portanto, a minha função será crescente, o gráfico dela é para cima. Nós já vimos na nossa primeira aula, né? E na segunda aula, como é que se faz o gráfico de uma função linear, tá bom? Seria interessante, quem não assistiu, assistam as nossas primeiras aulas a respeito de gráficos de função linear, tá bom? Bom, voltando ao assunto, eu vou pegar aqui esse y e vou igualá-lo a zero, então vai ficar assim minha função, olha. Olha aqui, o zero da função y igual a 2x menos 4 é obtido fazendo-se y igual a zero. Como essa é a nossa primeira questão, eu estou fazendo ela com todos os detalhes, passo a passo, tá bom? Para você entender. Mas, futuramente, a gente não precisa escrever isso aqui. A gente já tem que ter em mente que para calcular o zero de uma função linear, basta fazer isso daqui, ó. Y igual a zero. Então, bora substituir o y igual a zero lá na nossa função. Olha como ela vai ficar. Veja. Y é igual a 2x menos 4, então fazendo agora o y igual a zero, olha como ficou, viu? Olha, eu igualei o y a zero, tá aqui ó, o y, ó, e já dei uma rotação na minha questão, dei um giro nela, de forma que o zero ficou para o lado direito, tá bom? Aí eu fiquei com essa equação, agora é só resolver essa equação do primeiro grau. O que é que eu vou fazer? O menos 4 passa para o segundo membro, ele vai mais 4, ó. 2x igual a 4, agora o 2 passa dividindo, então eu fiz assim, ó, x é igual a 4 dividido por 2, quando dá para dividir, você divide, se não der para dividir, não tem problema, você deixa na forma de fração, no máximo, para deixar na forma de fração, você tenta simplificar a fração quando for possível, tá bom? Mas aqui dá para dividir, 4 dividido por 2 dá 2, então olha, x é igual a 2, este x igual a 2 recebe um nome especial, olha aqui, ele é chamado de zero da função. De que função? Da função y igual a 2x menos 4. E aproveitando que eu achei que o zero da função é igual a 2, eu costumo logo esboçar o gráfico da função. O que é esboçar? É rascunhar. Eu não vou, na verdade, desenhar o gráfico, mas eu vou fazer um rascunho dele, tá bom? Então, olha aqui, eu abri aqui um quadro negro, onde eu vou botar nesse quadro a reta numerada x,
Tá lembrado? Lembrando que o zero é no meio, né? Aí para a nossa esquerda a gente tem valores negativos, para a direita valores positivos. Lembra? A reta numerada x. Aí agora eu vou lembrar o seguinte. A minha função deu zero, da função deu 2, beleza. O que é que eu tenho aqui? Que o y também é igual a 2, ela é maior que zero, o y é maior que zero. Então a função era crescente, olha aqui. Então bora esboçar o gráfico, olha aí. Eu traço uma reta crescente, tá bom? Cortando o eixo x nesse ponto bem aqui, ó. Esse ponto onde há o corte, o encontro ou a interseção entre o eixo x e o gráfico da função, eu vou marcar um pontinho, que aqui eu botei uma estrelinha. Tá bom? Você pode botar um pontinho lá. E exatamente esse ponto de encontro, ele é o zero da função. No nosso caso, quanto ele vale? Vale 2. Entendeu? Pronto. Acabou. É só isso para fazer quando se faz o zero ou a raiz da função linear. Bora ver outro exemplo? Acompanha. Olha aqui a nossa letra B. Olha o que está dizendo. B. Y é igual a menos 3x menos 12. Eu tenho que fazer, olha, y é igual a zero. Lembra disso? Outro detalhe. Olha aqui o valor do A, você está enxergando? O A vale quanto? Menos 3. O que é que isso já me dá de informação? Isso me dá de... aqui também tem a letra C, fazendo y igual a zero. Isso me dá de informação que se o A é negativo, a minha função é o quê? Decrescente, não esquece disso. Então, olha aqui, eu já peguei, já substituí o y por zero e já dei uma rotação, o zero ficou desse lado aqui. Bora resolver? Pega o menos 12, passa ele para o segundo membro, ele vem mais 12. Então, ficou assim, ó, perfeito. O A é menor do que zero, a função é decrescente. Fazendo agora, olha, menos 3x igual a 12. Aqui tem um ponto interessante, olha. Toda vez que o A for negativo, tá? Eu vou usar um artifício matemático, que é, olha, multiplicar a equação por menos 1. Eu só vou fazer isso toda vez que a função for decrescente, tá? Quando o A for negativo, eu tenho que fazer isso. Então, na verdade, quando eu multiplico por menos 1, eu faço o jogo de sinal, olha. Menos com menos dá mais. E 1 vezes 3x vai dar 3x, ou seja, essa parte aqui da minha equação, o primeiro membro, vai ficar positivo, é esse o meu objetivo. Quando eu multiplico por menos 1, eu quero tirar esse sinal daqui, eu quero que fique positivo. Só que, quando eu multiplico por menos 1 aqui, acabo multiplicando esse outro, então vai ficar assim, ó, menos com mais dá menos, 1 vezes 12, 12. Aí olha como fica a minha questão, veja. Olha como ela ficou. 3x é igual a menos 12, por quê, ó? Menos com menos dá mais, 1 vezes 3x, 3x. Menos com mais dá menos, 1 vezes 12, 12. Agora passa esse 3 dividido. Fica aqui x é igual a menos 12 dividido por 3, dá para dividir. Então, x é igual a menos 4. Isso quer dizer que esse menos 4, que é o valor de x, ele é chamado de zero da função y igual a menos 3x menos 12. Bora esboçar o gráfico? Lembrando que o a é menor do que zero, a função é decrescente. O gráfico vai ficar para baixo. Lembra? Olha aqui, fiz um quadro negro, citei aqui, né, a reta numerada x, beleza. Como o gráfico é decrescente, é uma reta para baixo, viu? Esse pontinho de encontro bem aqui, olha, de encontro do gráfico da função com a reta numerada x, eu vou botar uma estrelinha lá, ó, tá? Que é um pontinho de encontro, e exatamente nesse ponto de encontro é o zero da função, que na minha questão, quanto é que ele vale? Olha aqui, vale menos 4, ponto. Bota ele lá, ó. Então, pronto. Acabei a questão D. Tudo bem? Bora fazer isso na questão C. Quem é a questão C? A questão C é y igual a 2x mais 10, tá bom? Então, olha, iguala a zero a função, tá? Tá aqui, já girei, ela ficou, olha, 2x mais 10 igual a zero, e eu já observei que o a vale 2, então se o a vale 2, olha, o a é maior do que zero, então a minha função C é o quê? Crescente, tá? O gráfico dela vai subir. Bora resolver essa equação do primeiro grau aqui, ó. Pega o mais 10, passa ele para o segundo membro, fica assim, ó. 2x igual a menos 10. Tem que multiplicar por menos 1? Não, não tem. Só se multiplica por menos 1, só usa esse artifício aqui quando a função é decrescente, tá bom? Não te esquece disso. Vai memorizando esses detalhes. Bom, bora passar esse 2 aqui dividindo para o segundo membro. Então, fica aqui x é igual a menos 10 dividido por 2. Dá para dividir. Então, x é igual a menos 5. X igual a menos 5 é chamado de
zero da função y igual a 2x mais 10. Bora fazer um rascunho, um esboço do gráfico, olha aqui. Desenho aqui um quadro negro, vou botar o eixo x e botar o valor de x, a reta numerada x, né? Como a função é crescente, o gráfico é para cima, ó. Viu a diferença da questão anterior? Tá? Ele é crescente. Esse ponto de encontro bem aqui, ó, é exatamente o zero da função. Então, eu vou botar uma estrelinha nele, ó. Enxergou? Bote um pontinho lá. E ele é exatamente o zero da função, que é menos 5. Menos 5. Pronto. Finalizei, então, a questão C. Tudo bem? Gente, é assim que se calcula o zero de uma função, também chamado de raiz da função, tá bom? Claro, vamos aos nossos agradecimentos. Pessoal, muito obrigado por assistir os nossos vídeos assim até o final. Principalmente assistir os nossos vídeos do começo até o fim. Claro que não se esqueça de se inscrever no nosso canal de Matemática Sem Fronteiras, ativar o sininho de notificações, que toda semana a gente está postando vídeos novos aí para vocês, tá? Compartilhe esse vídeo com todo aquele pessoal que você curte, seus amigos, seus primos, seus colegas de sala, seus pais, seus vizinhos, tá bom? E claro, deixe pra gente seu like, isso aí é importantíssimo para o engrandecimento do nosso canal, isso também é um incentivo para que a gente possa estar postando mais vídeos interessantes para vocês. Gente, eu sou o professor Regis Safadão, me despido de vocês. Tenham aí todos uma excelente semana. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Fui! Isso é tudo, pessoal.